já contei várias vezes aqui um testemunho que aconteceu comigo. Eu conto como testemunho porque é um daqueles momentos de grande alegria, né? E eu vou resumir ele, vou deixar ele bem pequenininho para você, para a gente poder entrar direto na palavra. Mas uma vez eu estava com a Rafa, ainda bem jovens, a gente era recém-casado, pouca grana, quase nada de dinheiro, né? E tudo bem, a gente tinha ido levar minha sogra no aeroporto, estávamos com fome, fomos comer. E o único restaurante que tinha aberto no aeroporto era um restaurante muito chique, muito caro. E a gente sabia que não dava para comer qualquer coisa lá. Mas a gente só queria tomar uma sopa, estava frio. Então a gente entrou e pediu. E a gente não viu propriamente o cardápio, só perguntou se tinha e o garçom trouxe para a gente uma tigela grande, né, das sopas que a gente pediu. E a gente adorou aquela sopa, mas estava um pouco preocupado com o valor que a gente ia ter que pagar. Preocupado. E em algum momento um senhor que estava mais bem vestido, que trabalhava no restaurante, veio falar comigo e falou como se me conhecesse. Ele tinha me visto pregando em Bom Sucesso, na igreja de Bom Sucesso. Você não, pastor André? E eu me senti o máximo, né? Alguém me conhece? Né? Não tinha muita fama, mas uma pessoa pelo menos. Mas eu não sabia o que ele queria. Ele falou, olha, eu estive na igreja, vi você pregar, fui muito abençoado. Eu falei, que bom, eu era pastor dos jovens, ele tinha ido no encontro jovem. E me abençoou muito ele poder falar aquilo. E no final da conversa, rapidamente ele falou, olha, isso daí, querendo falar, né, a comida que a gente estava comendo, está tudo certo. Está pago. As mulheres vão compreender que o homem às vezes é lento para perceber essas coisas. E eu falei, ok, tudo bem. E ele saiu, eu falei, o que ele quer dizer com isso, Rafa? Ele falou, André, pelo amor de Deus, falou que está pago, é mesmo? E eu fiquei tão feliz. Por um lado eu fiquei frustrado de não ter pedido uma coisa mais cara, mas fiquei extremamente feliz. Nem sei quanto ia custar, mas foi muito bom saber que estava pago. Fui lá e agradeci. Não perguntei para ele, tem certeza que não quer? Não, simplesmente agradeci e fomos embora. E nunca mais esqueci dessa experiência. O que às vezes a gente não para para pensar que não é que foi de graça, teve um custo. Alguém teve que pagar, né? Existe algo ali para que você receba qualquer coisa, seja uma refeição, seja o que for, existe um preço, existe um custo. Mas eu não precisei pagar. Então, você sabe, né, que a gente frequentemente usa essa analogia para compreender o que aconteceu na redenção. E hoje eu quero falar um pouco para você sobre isso. Existem duas palavras que nos deixam desconfiados. Pelo menos a mim, eu acho que é você também. A maioria das pessoas, quando ouve essas palavras, pensa, será que é isso mesmo? Será que é por aí? Como eu disse para você, até mesmo nessa minha experiência, talvez eu pensasse, será que pagou tudo? Quando alguém fala ilimitado, num comercial de televisão, né? Ou então incondicional, quando você ouve essas expressões, a primeira coisa que eu acho que vem para nós é, será que é isso mesmo? Garantia ilimitada, né? Seja o que for, é incondicional. Se for uma pólice de seguro, um plano de saúde, né? um plano de telefonia, e alguém fala que algo é ilimitado, ilimitado até onde? Até onde uma coisa é ilimitada? Porque a expressão significa que não tem limites. Quando eu ouço essa expressão, eu me lembro de uma história que eu ouvi. Aqui deve ter em algum lugar no Brasil, mas nos Estados Unidos é muito comum, em algumas escolas e universidades, quando a pessoa vai entrar, vai se matricular, ela pode fazer um plano para usar o restaurante da universidade, da escola. E normalmente os pais são orientados, olha, você pode pagar para o seu filho um cartãozinho onde ele pode comer o almoço, e esse valor aqui, ele pode comer até isso. E o restaurante fica aberto o tempo todo, em alguns casos a criança ou o jovem pode tomar café, almoçar, lanchar e jantar naquele restaurante se ele tiver com o dinheiro. E eles estavam numa reunião explicando isso para os pais, olha, se o seu filho for só almoçar ou só lanchar, você deve comprar esse cartão da cor vermelha. Se o seu filho vai comer um pouco mais, compra esse aqui da cor verde. E tem esse outro aqui, não lembro das cores, mas vamos supor que fosse, né? Da cor azul, que ele pode comer à vontade, é ilimitado. Ele pode passar o dia inteiro lá na lanchonete e não parar de comer nunca mais porque é ilimitado. E uma senhora
levantou a mão e falou: olha só, eu não sei exatamente qual o plano que eu deveria fazer para o meu filho, porque o meu filho come muito. E a pessoa que estava apresentando disse: então, com certeza, a senhora vai preferir o plano ilimitado. Ela falou: não, você não está entendendo. O meu filho come muito. E ele continuou: nesse caso, não é melhor a senhora ficar com o ilimitado? E ela: não, você não está entendendo. E essa conversa demorou porque aquela senhora não conseguia entender o que é o I do ilimitado. Significa sem limite, não tem limite. E aparentemente ilimitado era pouco para o que o seu filho queria comer. Na mentalidade dela, nunca ia ser suficiente. Por que eu estou usando essa expressão e contando essa história para você? Porque nós temos essa maneira de nós presumirmos que se alguém disser que é uma garantia, que algo é ilimitado, a gente pensa: não é possível, deve ter alguma questão, deve ter uma pegadinha. E eu acho que a gente também se comporta assim em relação a Deus e a maneira como Ele apresenta. Porque a gente ouve falar, e você já ouviu falar dezenas de vezes aqui nessa igreja, que o amor do nosso Deus é um amor incondicional, que não oferece condições para que Ele ame você, que você não tem que se comportar de uma certa maneira para que Ele te ame, que você não tem que preencher certos quesitos para que Ele possa te amar, que Ele só vai te amar se você... Não, é incondicional. E a gente se pergunta: será? É incondicional até onde? O que pode... Não, é incondicional. A gente fica com dificuldade de acreditar que o perdão dele é ilimitado. Eu lembro de aprender isso, porque a nossa mentalidade humana não consegue conceber, e quantos professores e quantos pastores já tentaram me explicar que: André, chega uma hora que a paciência de Deus deve acabar. Será? Não é isso que eu vejo na palavra de Deus. Eu sei que isso pode ser perigoso, né? Você pensar: será que se eu não vou me aproveitar dessa paciência, desse perdão ilimitado? Isso é entre você e Deus. Mas a verdade é que a palavra dele diz que realmente a misericórdia dele se renova todos os dias da nossa vida, que não tem limites. Mas eu e você olhamos para isso e temos uma certa dificuldade. Será que o perdão de Deus é ilimitado? Senhor, o senhor conhece a minha história? O senhor viu a minha ficha? Ela não está tão limpa. O senhor sabe tudo que eu fiz? Como assim? E o que eu vou fazer ainda? Como é que você ainda vai se comportar no futuro? Será que tem essa garantia de que o seu amor sempre vai ser assim, incondicional, e o seu perdão sempre vai ser ilimitado? Nós estamos em 90 dias numa jornada pela vida de Jesus, dando uma olhada, analisando o momento onde Jesus entra na história, até o momento onde Ele entrega a sua vida por mim e por você e por toda a humanidade. E nós paramos na história de Jesus no seguinte momento: Jesus está se aproximando dos últimos dias. Ele está a poucos dias da Páscoa. E a Páscoa é com certeza um dos eventos, talvez a festa mais importante dos judeus. Naquela época eles estavam, ano após ano, celebrando a festa da Páscoa, nunca deixavam de celebrar. E era uma festa muito simbólica, muito importante, porque a nação de Israel se lembrava, em toda a Páscoa, do que Deus tinha feito há muitos anos atrás. E ficou marcado. O que Deus fez na Páscoa? Libertou o seu povo da escravidão. Libertou de uma maneira extremamente poderosa o seu povo do cativo, os seus ancestrais lá do Egito. E essa comemoração para o povo judeu era muito importante, só que tinha se tornado meio que uma mistura de sentimentos, umas emoções um pouco diferentes, porque nesse momento Israel não estava livre. Deus tinha libertado eles lá atrás, mas agora eles estavam de novo sob o jugo, do Império Romano. Eles estavam mais uma vez cativos. Israel estava sob ocupação romana. E eu acho que existia esse sentimento que, ao mesmo tempo que nós estamos celebrando o que Deus fez no passado, nós não sabemos se Deus vai fazer alguma coisa agora, se Ele tem planos de nos libertar outra vez. Apesar disso, todo ano os judeus se reuniam e a cidade de Jerusalém ficava cheia de gente. Milhares e milhares e milhares de pessoas faziam uma romaria, faziam uma peregrinação até Israel, até as ruas de Jerusalém, para celebrar aqueles dias da Páscoa. É a festa onde todo mundo se encontrava. Vinha gente de tudo quanto é lugar.
e que moravam longe e vinham se encontravam ali. E nesse momento, existia sempre no povo uma expectativa do que Deus poderia fazer naquela Páscoa. E existia também nesse momento uma expectativa nos religiosos que estavam observando o que estava acontecendo no ministério de Jesus. Os fariseus, os mestres da lei, nesse momento, como a gente viu na semana passada, estavam querendo agora matar Jesus. Decidiram que não tinha mais como ele permanecer vivo, para o bem da nação, para o bem, né, da religião, da manutenção do templo. Esse homem, esse Jesus precisa morrer. É a mentalidade que eles tinham. E agora eles estavam pensando, como a gente vai fazer isso? E eles decidiram que a Páscoa seria um bom momento. Só tinha um problema, tinha gente demais na cidade, e eles não tinham tanta facilidade de encontrar Jesus. E a Bíblia diz o seguinte: mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Como eu disse para você, eles não tinham facilidade de encontrar Jesus no meio da multidão, era gente demais em tudo quanto é lugar, e não apenas isso, Jesus não era tão diferente das outras pessoas. Ele conseguia se misturar muito bem entre o povo, mas ele tinha se tornado muito popular. Onde quer que ele fosse, sempre tinha muita gente. Só que tinha uma questão importante aqui. Eles diziam, não durante a festa. Vamos esperar passar esses dias e o povo começar a sair, para que não haja tumulto. Essa expressão tumulto significa uma rebelião entre o povo. E a Bíblia diz então que no dia seguinte, hoje eu vou passear pelos evangelhos, de vez em quando vai ser João, Lucas, Marcos, Mateus. Eu estou em João agora. No dia seguinte significa faltando 5 dias para a Páscoa. Faltando 5 dias para a grande celebração. Os líderes judeus estavam esperando, né, chegar o dia da Páscoa, e eles tinham espiões à procura de Jesus, enquanto Jesus também tinha seus fãs esperando ansiosamente a sua chegada. As pessoas ouviram falar que assim como todo Israel veio para Jerusalém, que Jesus também viria celebrar a Páscoa. E Jesus estava, como eu disse para você, né, lá em cima nas pesquisas. Jesus estava no topo. Todo mundo esperava, né, que ele fosse realmente quem ele dizia ser, o Messias. Verso 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Essa era a conversa da cidade. Todo mundo estava falando nesse assunto. Ele está vindo. Jesus está vindo. Como eu disse para você na semana passada, Jesus, onde ele ia, eram milhares e milhares de pessoas seguindo. E agora está todo mundo reunido na mesma cidade e ele está vindo. Eles não precisam ir até Jesus, ele está vindo onde está todo mundo. E a razão porque o povo de Israel tem uma grande expectativa é porque eles pensavam, talvez seja essa a Páscoa que a gente está esperando há tanto tempo. Talvez, quem sabe, essa vai ser a Páscoa onde nós vamos celebrar não apenas uma libertação que aconteceu no passado, mas uma libertação no presente. Quem sabe, finalmente está chegando o dia que esse Jesus vai se proclamar rei. E quando ele fizer isso, a cidade vai estar cheia de gente patriota, com o seu senso de nacionalismo restaurado. A gente vai respirar mais uma vez a possibilidade de ser uma nação. Existe uma expectativa. Você sabe do que eu estou falando? Não é uma expectativa, uma esperança que as coisas agora vão mudar. Os judeus estão tensos, os fariseus estão preocupados com os mestres da lei, Roma está preocupada com o que pode acontecer. Existem muitos na expectativa do que Jesus vai fazer quando ele entrar na cidade. E então, ele aparece. De repente, eles avistam de longe a imagem dele vindo com seus discípulos. Ele vem montado num burrinho, num jumentinho. E a notícia rapidamente se espalha. Jesus realmente está entrando na cidade. E as pessoas todas vão se encontrar com ele, formam uma fila de cada um dos lados daquela estrada por onde ele vai passar. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando:
Hosana, eles estão sacudindo possivelmente aquelas palmeiras. A Bíblia fala que eles iam colocando mantos para que Jesus passasse por um caminho limpo. E eles iam gritando, Hosana. Diga, Hosana. Você sabe o que significa? Hosana significa, salva-nos agora. Senhor, salva-nos. Nós precisamos. É um grito, é um clamor, é uma oração que os judeus faziam pedindo que Deus os salvasse da opressão. E de repente, eles estão dizendo essa oração, fazendo essa oração, não mais a Deus, o Senhor que eles adoravam, mas a uma pessoa que está vindo. Eles centralizam aquela sua oração apontando para uma pessoa, Jesus. Mas não fica só nisso. Eles continuam falando e dizem assim, bendito é o que vem em nome ou sob a autoridade do Senhor. Eles reconhecem, esse que está vindo vem em nome de Deus, vem enviado por Deus. Nós o reconhecemos, ele é o Messias, que havia sido prometido. E de repente a coisa fica política, e eles terminam dizendo, bendito é o Rei de Israel. A Bíblia não esconde, o tempo todo o povo queria que Jesus fosse o Rei, queria proclamá-lo Rei. E as pessoas estavam com a chegada de Jesus invocando a autoridade de Deus, quando usam a expressão em nome do Senhor. E eles declaram que Jesus é o Rei. Eu não sei se o povo definia que Jesus era um rei messiânico ou meramente político, a gente não tem certeza, mas de qualquer maneira eles acreditavam que Jesus estava vindo para Jerusalém para fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa pela nação. Jesus está entrando para fazer algo por Israel. A impressão que eles tinham é essa. Ele está vindo para fazer algo pela nossa nação. Eles não sabiam, ninguém sabia. Só Jesus sabia que, na verdade, ele estava vindo para fazer algo por você. E fazer algo para todo mundo. O mundo inteiro, sem exceção, não apenas uma nação, mas todas as nações. E nos próximos dias, mais algumas horas, isso iria começar a acontecer. O que iria acontecer nesses últimos dias de Jesus, os discípulos nunca iam entender, nunca conseguiriam compreender, até que finalmente Jesus ressuscitasse. Não dava para eles compreenderem. E nos próximos dias o que ia acontecer é que Jesus cumpriria a promessa de Deus a Abraão e substituiria a aliança de Deus com Israel. Quem está acordado aí, diga amém. Nos próximos dias isso finalmente iria acontecer. Isso é talvez uma das coisas mais importantes na nossa história. Jesus está cumprindo a promessa de Deus a Abraão, de maneira que ela não precisa ser cumprida outra vez, foi cumprida nele, e substituindo a aliança que Deus tinha. Até agora foi uma aliança, a partir de agora é uma nova aliança. Porque há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, Deus havia feito uma aliança com Abraão, que era o pai de toda aquela nação de Israel. E Deus fala o seguinte, a partir de você, Abraão, eu vou fazer uma grande nação, e a partir desse povo, todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas. Todo mundo vai ser abençoado a partir de Israel. E quando Jesus entra por Jerusalém, ninguém sabe, mas ele está prestes a cumprir aquela promessa. E quando Jesus cumpre finalmente essa promessa, ele está substituindo a aliança que Deus tinha com Israel. O que acontece nos próximos dias? Jesus está entrando em Jerusalém num domingo. Na próxima sexta-feira, eu e você sabemos, ninguém sabe, mas ele vai estar sendo crucificado. Nos próximos dias, Jesus entra no templo, sai do templo, os sacerdotes, os fariseus mandam gente para procurar, para buscar. Quando finalmente alguém diz, ele está ali, eles chegam lá, ele já saiu. Ele conseguia despistar, ninguém conseguia pegar Jesus. Ele não ficava muito em público. Até que chega um momento, 2 dias antes da Páscoa, aparentemente um milagre acontece para os fariseus. E eles ficam extremamente felizes. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, finalmente tiveram uma esperança. É como se fosse resposta das orações deles. Um dos seguidores de Jesus, como a gente diz no WhatsApp, saiu do grupo.
um dos seguidores de Jesus decidiu ir por uma outra direção. Lucas capítulo 22. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Tem muito que se fala sobre quais eram as motivações de Judas. Quando você olha, no final das contas, talvez tenha sido só financeiro, talvez ele só quisesse ganhar algum dinheiro. A Bíblia diz que ele já tinha corrompido a sua mente em relação a dinheiro. Talvez, como alguns vão defender, ele realmente queria dar a Jesus a oportunidade de finalmente ser enfrentado e mostrar quem ele é. Uma boa intenção, se você quiser entender. A Bíblia diz que não, Judas está sendo usado pelo inimigo para trair Jesus. Trair nunca é bom. Amém, igreja? Todo mundo sabe disso? É importante falar, né? Nunca é bom. E Judas está arrumando uma maneira de entregar Jesus. E o versículo 5 diz assim: a proposta muito os alegrou. Eles estavam doidos para ouvir alguma coisa do tipo, porque não estava fácil encontrar Jesus, eles queriam resolver esse problema. Judas falou: eu sou um dos mais próximos dele, eu posso dar um jeito de entregá-los a você. Você sabe por que essa proposta alegrou muito deles? Porque eles estavam morrendo de medo. Os fariseus estavam preocupados que se Jesus se tornasse rei, o quanto que eles perderiam. A gente falou disso domingo passado. Eles estavam preocupados de perder tudo se Jesus se tornasse rei. Eu posso falar com você um minuto? E você que está nos ouvindo pela internet, talvez você também tenha medo do que ele pode tirar de você se você fizer dele o teu rei. Se ele for proclamado rei na sua vida, você tem a preocupação: será que eu vou perder alguma coisa? Mas Jesus não veio para tirar nada, ele veio para entregar alguma coisa. A proposta muito os alegrou e eles lhe prometeram dinheiro. E ele consentiu, Judas, e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Esse é o cenário desses últimos momentos. O Império Romano é a melhor personificação dos reinos desse mundo. É o que melhor vai nos mostrar e vai ilustrar o contraste do reino de Deus para o reino desse mundo. E era o Império Romano tentando frustrar o reino de Deus. E o plano deles, romanos, chefes dos judeus, chefes religiosos e qualquer outro que se juntasse, era o plano deles, que inclusive teria sucesso, eles iriam conseguir o que eles queriam, mas o objetivo que eles tinham não seria atingido. Eles queriam acabar com tudo. Se você voltar um pouco em João, você vai ver que não apenas eles queriam matar Jesus, uma vez que matasse Jesus, silenciou o movimento, eles queriam depois encontrar Lázaro para matá-lo também. Por quê? Porque ele era a evidência clara de que Jesus realmente era quem ele dizia que era. E eles queriam silenciar e parar aquele movimento de todo jeito, mas não conseguiam. O objetivo deles jamais seria atingido, porque, diferente deles, Jesus, ele não se apegou à sua própria vida. Não, a sua intenção o tempo todo era entregar a sua vida. Mas primeiro, havia duas questões pendentes que Jesus precisava resolver. Por isso que ele ainda não tinha se entregado. Por isso que ele esperou até o momento certo. Existiam duas questões que ainda precisavam ser resolvidas. E aquela ceia da Páscoa, que hoje também nós vamos celebrar, a ceia, era a oportunidade perfeita. Você conhece a história? Jesus pede que alguns dos seus amigos, dos seus discípulos, vão até a cidade, procurem um lugar para eles fazerem a ceia. Não pode ser qualquer lugar, tem que ser um lugar onde eles fiquem mais tranquilos e reservados, onde ninguém entre lá, nem acidentalmente, nem com propósito. Eles não poderiam ser encontrados para serem presos, ninguém poderia interrompê-los. E eles encontram um lugar, a gente chama o cenáculo, esse lugar mais reservado. E assim que eles entram para finalmente fazer a primeira refeição da Páscoa, antes deles começarem a comer, algo acontece. E algo tão chocante que os discípulos jamais compreenderiam, até que finalmente vissem o seu Salvador ressuscitado. Veja como é que Mateus coloca para a gente. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, e partiu-o,
e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Isso era chocante para eles. A versão de Lucas vai além: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Os discípulos param tudo, eles tinham começado a comer. O quê? Como assim o seu corpo? Mas essa parte de Jesus está dizendo que é o corpo, que aquilo ali é o seu corpo, não foi a parte que deixou eles mais chocados, não foi a parte mais ofensiva. É quando Jesus vai além e fala assim: façam isso em memória de... E os discípulos: peraí, Jesus, a gente sabe em memória de quê? Nós sabemos porque que a gente está sentado aqui celebrando a Páscoa. Nós sabemos, nós fazemos isso aqui desde que nós somos meninos. Nós vamos celebrar e partir o pão e comer do pão em memória de Deus libertando os nossos antepassados no Egito, usando o nosso libertador Moisés. A gente sempre fez essa refeição se lembrando disso. E Jesus dá um sorriso para eles e fala: amor, a partir de agora vai ser diferente. Façam isso em memória de mim. Não sei se tem algum judeu aqui, mas ainda que tenha, eu não sei se você consegue compreender a grandeza disso. A maioria que está aqui, quase 100%, nós somos gentios, né? E a gente não entende, mas esse é um momento onde todos os discípulos deveriam ter se levantado e saído. Isso era absurdamente ofensivo. Como assim? Jesus, a gente já viu você contradizendo Moisés. Ok, tudo bem, ele é o nosso herói, mas tudo bem, o que você tem mostrado é muito grande. A gente tem visto você fazer cada milagre tão impressionante. A gente viu agora você ressuscitar um cara que estava 4 dias morto. A gente está ligado, a gente acredita em tudo que você fala, mas tentar substituir a Páscoa como lembrança de si mesmo, isso é outra história. Assim, numa escala muito menor, imagina que eu chegasse para você, hoje aqui, nesse domingo pela manhã, e aproveitasse que a igreja está aqui e falasse: gente, querido, deixa eu falar uma coisa. A gente até hoje, todo ano, no Natal, no mês de dezembro, a gente celebrou Jesus. A partir desse ano, nós vamos aqui na igreja celebrar o meu nascimento. E vamos gastar dezembro inteiro para fazer isso. A cada domingo alguém vai trazer uma palavra sobre o André. E vai trazer aqui, né? A gente vai ter canções novas, vamos fazer uma cantata toda sobre mim. E quando chegar no último domingo eu vou botar uma cadeira bem grande aqui, vou sentar e vou deixar vocês falarem coisas boas a meu respeito. E alguém contar um testemunho de como eu fiz algo na vida dessa pessoa. Vamos fazer assim esse dezembro? Você ia se levantar e iria embora. E você tem todo o direito de fazer isso. Inclusive, se algum dia isso acontecer, você tem a minha permissão de ir embora, porque alguma coisa muito ruim aconteceu com o seu pastor. Ele surtou mesmo. Agora imagina que isso é verdade. Imagina que eu chego aqui e falo isso. Por mais ofensivo que seja, por mais absurdo que seja, por mais louco que seja, para eles foi ainda pior. O tamanho era muito maior. O que Jesus estava pedindo deles era uma mudança total de quem eles eram. Então vamos voltar para essa história. Depois que Jesus disse isso, eles comeram a refeição, não sei como é que eles comeram direito, né? Como assim? O que ele está sugerindo para a gente? Tudo que ele fala é autoridade máxima para a gente, mas a gente não pode fazer isso que ele acabou de falar. Eles estavam confusos. Será que a gente ouviu direito? Será que é isso mesmo que ele quer dizer? Será que é outra parábola? O que ele está falando? Eles estavam um pouco nervosos com aquela declaração de Jesus, mas Jesus não tinha terminado. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice... Peraí, Jesus, peraí. A gente sabe o que é esse cálice. A gente sabe que isso é uma imagem do sangue do Cordeiro, que poupou as nossas vidas, as vidas dos nossos ancestrais. Nós celebramos a ceia e o cálice tem essa conotação, tem essa analogia, porque Deus enviou, né, as 10 pragas sobre o Egito, e muita coisa aconteceu, mas na última noite, antes do povo ser liberto, foi pedido que um cordeiro fosse imolado em cada família e passasse o sangue sobre a porta, e quando a destruição vinha, o destruidor tinha que respeitar aquele sangue, não podia entrar naquela casa e matar o primogênito. Jesus, nós sabemos o que esse cálice representa.
Que tal, Jesus, a gente manter o que a gente sempre se acostumou nos últimos 1.500 anos? Deixa eu mudar aqui que minha voz está mudando. O que o senhor acha, Jesus? A gente continuar fazendo do jeito que a gente sempre fez. Eu queria que você compreendesse o tamanho da ruptura que Jesus estava apresentando. E ele fala, este cálice é a nova aliança. Embora não seja a primeira vez que os discípulos ouviram essa expressão, soava como se fosse a primeira vez. Esse é o cálice, esse cálice é a nova aliança. Ele não está dizendo que é uma nova aliança, ele está dizendo que é a nova aliança. Este mesmo cálice da Páscoa, que representou o pacto original que Deus tinha com a nação de Israel, agora, a partir de agora, é algo novo. Eu queria que você lembrasse que Jesus está a poucas horas de ser preso, para depois ser torturado, julgado e crucificado. Ele está realmente nos últimos momentos dizendo, está acontecendo. O que Deus prometeu finalmente está acontecendo. E os discípulos não precisavam ficar tão pasmos com o que estava falando, porque se eles frequentavam a escola dominical naquele tempo lá, eles sabiam muito bem que essa expressão já havia sido profetizada, cerca de 650 anos antes, através do profeta Jeremias. Jeremias diz o seguinte, está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Que antepassados? Ele vai explicar. Quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Ele está falando do povo de Israel na saída do Egito. Não será como aquela aliança. Não será como a aliança que eu fiz através da lei de Moisés. Não será esse tipo de aliança. Por que Jeremias está se ocupando de dizer vai ser outro tipo? Porque existem tipos diferentes de aliança. Ele está falando, não. Jesus está dizendo, vai haver uma nova aliança, vai ter uma aliança que vai ser um pacto para substituir a aliança anterior. Isaías, qual vai ser a grande diferença? Ele explica, porém, o Senhor diz, a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Deus estava para inaugurar um pacto, uma aliança de consciência, de íntimo. Ele está falando de algo espiritual. Isso havia sido profetizado e prometido séculos atrás. Estava prestes a ser cumprido. Glória a Deus. Vamos voltar a esse momento da Páscoa? Lucas 20, 22. Melhor dizendo, 22, 20. Este cálice é a nova aliança, Jesus diz. Esse novo pacto, que foi prometido há muito tempo, estabeleceria um novo tipo de relacionamento entre Deus e o homem, e Deus e toda a humanidade. Queria substituir a aliança que Deus tinha com apenas uma nação. Você sabe qual é a pergunta que os discípulos poderiam ter feito? Quais as perguntas que quem ouviu Isaías lá atrás, ou leu Isaías lá atrás, queria saber, quando ele fala, não será como aquela dos antepassados, qual aliança será? Que tipo de aliança será? Se não vai ser como a antiga, sujeita às mesmas condições, às mesmas punições, aquela que nós fizemos, através de Moisés, será que vai ser aquela outra que a gente fez com Abraão? Que era um pacto incondicional? Então, deixa eu apertar o pause aqui um minutinho, está todo mundo acordado? Amém? Que esse é aquele momento que eu preciso muito da sua atenção, porque é bem didático, mas ao mesmo tempo é bem simples. Na antiguidade, a gente não entende nada disso hoje. Hoje, a aliança que a gente faz é assinando um contrato. É colocando um anel no dedo, ou coisas semelhantes. A gente fala alguma coisa, seja o que for, e a gente faz uma aliança. Na antiguidade haviam 3 tipos, principalmente 3 tipos, tinha outros, de aliança que predominavam no cenário antigo. A primeira delas é essa daqui. A primeira era um acordo bilateral entre iguais. Fica tranquilo, não vai cair na prova nada disso. É só para você saber. O nome não é tão complicado, um acordo entre 2 partes. E as 2 partes são iguais. Era quando povos faziam alianças um com o outro. E essas alianças tinham o seguinte conceito.
que eu e você usamos nos nossos relacionamentos. Eu faço se você fizer. Eu vou se você for. Eu só faço a minha parte se você cumprir a sua parte. Era uma aliança condicional. A gente pode compreendê-la bem em qualquer contrato de trabalho, né? Eu só pago o seu salário se você cumprir as suas obrigações. Eu só tenho direito ao meu salário se eu cumprir as minhas obrigações. Eu só vou trabalhar se eu receber propriamente. Existe, né, seja o que for, qualquer contrato. Eu combinei de pintar a casa e o preço é esse, eu pago um sinal, eu pago no final. Tudo tem uma condição, qualquer compra, qualquer coisa que você faz tem um pouco desse tratado. Eu só faço a minha parte se eu for beneficiado pela sua parte. Esse acordo era comum e é comum até hoje, um contrato, um tratado de iguais, entre iguais. E os dois estão, tem uma responsabilidade grande nesse tratado. O segundo acordo é o acordo bilateral, também, onde duas partes estão envolvidas, duas partes têm responsabilidade, mas essa expressão que você não ouve há muitos anos, suzerania. Você lembra do suzerano e do vassalo, né? Aula de história, eu só lembro disso, acho que na 5ª série, alguma coisa assim. Esse é um tratado entre dois que não são iguais. Os dois têm responsabilidades, mas um é completamente diferente de outro. Um suzerano, ou um rei, um grande líder, ele fazia acordos com os seus vassalos. Só que ele ditava quais eram as condições. Ele dizia, vai ser assim, 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 assado. Eu prometo fazer tudo isso para você, mas você tem que fazer isso aqui tudo. E pronto. O outro não tinha direito de pedir nada. O vassalo, né, o que estava em uma posição inferior, não podia ditar nenhuma regra. Ele apenas podia se aproveitar daquilo que estava sendo prometido a ele. Ele não tinha muita escolha no assunto. Um bom exemplo disso é o que a gente chama do toque de recolher para os nossos filhos, né? A hora de chegar em casa. Quantos aqui têm filhos? Que hora que tem que chegar em casa? 10h30? 11 horas? A gente está aumentando, né, aos poucos. Ou então diminuindo por causa do perigo. Filho, está aqui a chave do carro, o filho vai pegar. Opa, peraí, deixa eu te explicar um negócio. O carro é meu. Né? É assim, pai. Então, olha só. 10h30 em casa. Que horas que eu falei? Não entrega a chave, não segura assim, né? Que hora que eu falei? 10h30, pai. Tá bom. Se você não chegar até 10h30, você sabe o que vai acontecer? Não, você não vai ter mais direito de usar o carro, você vai perder o direito. E se você chegar 10 minutos atrasado, você vai ficar 10 dias sem poder pedir. E se você chegar 20 minutos atrasado, você vai ficar 30 dias sem poder pedir. E a gente cria as nossas regras. E tudo que o filho pode fazer, tá bom, pai, obrigado que você deixou eu usar hoje. Ele não tem opção, ele não dita nada. Alguém dita para ele e ele tem um benefício se cumprir a sua parte. Esse acordo bilateral de suzerania era exatamente o acordo que Deus tinha com Israel até então, através da lei de Moisés. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, a gente tem aquela imagem dele carregando 2 tábuas, tinha muito mais coisa escrita do que a gente imagina, a lei eram 600, Moisés desce do Monte Sinai com todas aquelas leis. Centenas de anos atrás, bem antes daquela Páscoa, ele traz a lei de Deus, e se você quiser saber o que está escrito na lei de Deus, basta você ler a partir do final do livro de Êxodo, o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio, que é aquela parte da Bíblia que faz você dormir muitas vezes, né? Porque você tenta entender aquilo, tenta compreender, isso aqui não faz muito sentido, e deixa eu te falar, não foi escrito para você, você não precisa se preocupar muito com isso. Embora sejam leis muito importantes, não são para nós, porque nós não fazemos parte de Israel antigo, nós, né, somos o novo Israel de Deus. Mas perceba, por que essas leis eram importantes? Deus estava inaugurando algo que não existia, uma nova nação. Deus estava fundando uma civilização que não tinha nada parecido, nada. E esse povo precisava agora ter algumas regras, alguns limites, para poder se ajustar. Você não faz ideia, mas toda a cultura ocidental, tudo que nós somos hoje do lado de cá do mundo, tem muito a ver com isso. A gente tem que compreender que a raiz estava lá. Mesmo que você leia e fale, eu não entendo isso aqui, por que isso aqui está aqui? Porque Deus estava começando uma nova sociedade. Então Deus estabelece uma aliança, e era um acordo bilateral, onde havia um rei proclamando, um suzerano proclamando. Se vocês fizerem a parte de vocês, eu farei a minha. Lembra lá, Deuteronômio 30?
Estou colocando diante de vocês a vida e a morte. Escolhe a vida, para serem abençoados, para viverem bem. E Deus fala assim: se vocês cuidarem de me obedecer, eu vou fazer isso tudo por vocês. Se vocês não fizerem a parte de vocês, vocês perdem a minha bênção. Vocês saem do lugar da minha bênção. Então obedeçam-me, cumpram as minhas leis e eu vou abençoá-los. Isso é a antiga aliança. Vocês terão uma boa colheita, vocês vão vencer as suas guerras, não vão ter doença no meio do povo. Mas se você desobedecer, a nação toda vai pagar. E é isso que define a história de Israel antigo. Se você já leu a sua Bíblia, você já leu o Antigo Testamento, o que acontece com Israel? São fiéis a Deus, são infiéis a Deus. São fiéis a Deus, depois infiéis. Depois são fiéis e assim vai. E quando são fiéis, Deus abençoa. E quando são infiéis, maldições vêm sobre o povo. Tudo de ruim que tinha que acontecer, acontece. Teve uma vez que Deus permitiu que eles fossem colocados de castigo. Foram levados cativos pela Babilônia por 70 anos. Abandonaram Deus, buscaram outros deuses, fizeram tudo de errado que você puder imaginar. E Deus falou: olha, se não fizer como eu mandei, vocês não vão ter a bênção que eu tenho para vocês. Esse era o acordo bilateral. E tem um terceiro, que é esse daqui. Um acordo unilateral incondicional. Também era chamada de aliança patronal. Que acontecia quando alguém, em geral, adotava uma criança ou um adulto. A gente entende o sentimento que está por trás da expressão patronal quando você é pai, quando você é mãe. A maneira como você vê os seus filhos. O seu amor por eles é um amor incondicional. Você não deixa de amá-los porque eles não se comportaram bem. Era mais ou menos isso. Também é uma chamada dessa maneira. Uma das duas partes, impõe a si mesma uma obrigação para o benefício da outra parte. Olha que coisa doida. Uma parte impõe a si mesma uma obrigação para o benefício da outra parte. Não era uma aliança bilateral, era unilateral e era incondicional. Um dos exemplos que eu lembro para ilustrar isso seria paixão de adolescentes, ou como a gente chama hoje, o crush. Você já ouviu falar nele? Todo mundo recebeu aquele bilhetinho, prometendo amor eterno. Você tinha 15 anos. Como é que você vai prometer amor eterno com 15 anos? Mas a gente faz isso, Eu sei que você está indo embora para morar em Goiânia, mas eu prometo que eu vou te amar para sempre. E assim vai, um monte de coisa. E não importa o que acontecer, você não precisa fazer nada, eu amo você. Você acha que a sua vida está resolvida ali naquela questão? E muitas vezes é até real, muitas vezes é irreal, mas muitas vezes é real. Existe um sentimento envolvido e é uma maneira de exemplificar. Você já teve um crush de adolescência? Prometeu amor eterno a alguém? Graças a Deus você não ratificou essa aliança incondicional pegando o gato do vizinho, fazendo um sacrifício com ele, cortando ele pela metade, porque era isso que eles faziam naquele tempo. Eles literalmente pegavam um animal, ou vários animais, se você tivesse mais dinheiro, cortavam exatamente no meio, uma coisa estranha da gente ver, em duas partes iguais, e colocavam separadas as duas partes, e cada representante que está fazendo aliança iria caminhar no meio das partes daquele animal. E por que existia isso? Porque Deus estabeleceu primeiro, você corta exatamente no meio para entender que as duas partes são responsáveis. Você passa no meio e você vê aqueles animais sangrando. E o que estava por trás disso é que qualquer pacto desses de aliança, qualquer aliança era uma aliança feita com sangue. O derramar de sangue tinha uma representação. Seja a primeira, a segunda ou a terceira tinha a ver com sangue, porque eles olhavam para aqueles animais e pensavam o seguinte, e diziam, e era isso que aquilo significava: que aconteça comigo, como a este infeliz animal, se eu quebrar os termos desse pacto. Que aconteça comigo, como todo mundo está vendo aqui, esse animal sangrando. Ou seja, eu estou apostando a minha vida, eu estou colocando a minha vida. É ela que vale para esse pacto. Pode subir, Emerson. A aliança que Deus tinha era essa aliança onde Ele faz uma promessa. E olha que interessante, aqui que eu quero chegar com você, antes de você voltar para casa.
A aliança que Deus faz, lá em Abraão, vá comigo lá em Abraão, é uma aliança onde apenas uma das partes estava prometendo alguma coisa. Apenas uma das partes estava se posicionando como quem tem que fazer alguma coisa. Era incondicional. Então apenas uma das partes é que vai caminhar entre os pedaços daquele animal. A outra não precisa. E essa parte que está se obrigando a alguma coisa, está dizendo, olha, é por minha conta. Deixa comigo. É por minha conta. E essa foi a promessa que Deus fez com Abraão. Deus faria uma nação e através dela abençoaria o mundo inteiro. E Abraão não tem nada a ver com você. É tudo por minha conta. E se você ler, quando Deus faz essa aliança, Ele manda que Abraão corte todos aqueles animais, eram vários, colocasse ele, mas Abraão não passa no meio. Deus passa. A Bíblia fala de uma representação de Deus como um fogo passando no meio daqueles animais. Abraão não passa porque essa aliança, Deus está dizendo, é só por minha conta. Querendo dizer, Abraão, eu quero fazer de você uma grande nação. Eu não sei o que você vai fazer com tudo isso, não sei como é que você vai se comportar, eu só quero te dizer que eu vou fazer. É por minha conta. Era uma aliança incondicional. Então aperta o botão do pause de novo e vamos voltar lá. De volta aonde Jesus está. Lá estão os discípulos, Jesus, a cabeça deles uma revolução acontecendo. E Jesus diz, gente, nesse momento, eles não sabiam, em mais algumas horas Jesus estaria na cruz. Jesus, nesse momento nós estamos celebrando e ratificando que uma nova aliança está acontecendo entre Deus e toda a humanidade. E todo homem, entre eu, você e todo mundo. E a pergunta que eles deveriam ter feito, que talvez estivesse pensando, que tipo de aliança? Qual daquelas três? Ou alguma quarta, não sei. E Jesus diz, este cálice é a nova aliança, e ele responde, no meu sangue. Jesus está dizendo que, ele responde que tipo de aliança é, vai ser no meu sangue. Jesus está dizendo, eu vou desempenhar o papel do cordeiro que é morto, para selar, para formalizar, para ratificar e validar o pacto. Eu vou ser aquele que vai ser morto. E se eles tivessem entendido o que Jesus está falando e não conseguiram compreender, talvez a próxima pergunta é, Jesus, ok, essa é a sua parte da aliança, qual é a nossa parte? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Qual é a nossa parte? Não. Derramado em favor de vocês. O pacto que Deus vai fazer com vocês, essa nova aliança, não tem nada que vocês têm que fazer. Vocês estão do lado recebedor. Vocês estão do lado que recebe, do lado receptor. E é para você. Você é o beneficiado. Deixa eu colocar da seguinte maneira. É para você. E é por minha conta. Eu pago tudo. É 100% para você. Para o seu benefício. E é 100% por minha conta. O relato de Mateus inclui essa expressão para o perdão de pecados. Este é o cálice. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. E Mateus diz que Jesus disse mais uma coisa, ele fala, para perdão de pecados. E os discípulos estão ali. Espera aí, Jesus. É isso mesmo. Você, enviado por Deus, está representando Deus, está estabelecendo a nova aliança prometida por Ele, profetizada por Isaías. E você está representando os interesses do seu Pai. Você está representando os interesses de Deus nessa aliança. E você está dizendo que a partir de hoje nós faremos isso em lembrança, em memória de você. Mas é o seu sangue que vai ser derramado para o perdão de pecados. Quando o sangue é derramado para perdoar pecados, essa é a equação do templo. Essa é uma questão do templo. Todos aqueles
rapazes judeus sabiam que perdão de pecados exigia derramamento de sangue. E eles pensavam: Jesus, nesse momento o povo está querendo proclamar você rei, e você está nos falando de sacrifício, de você realmente morrer e derramar o seu sangue. Ainda que a gente acredite nisso, Jesus, você só pode morrer uma vez. Seu sangue só pode ser derramado uma vez. Mas os discípulos, eles tinham uma pista. Eles deveriam saber que isso ia acontecer. Até porque Jesus falou tantas vezes. Mas no primeiro dia, no nosso primeiro encontro aqui, quando Jesus entrou para as páginas da história, há 3 anos atrás, João Batista havia anunciado o fim desde o começo. Primeiro capítulo de João, ele fala: vejam, ele tinha conquistado uma grande multidão, ele fala: agora que eu conquistei a atenção de vocês, ele aponta para alguém e diz: olha para lá, vejam, é o Cordeiro. E eles sabiam o que isso significava: o animal do sacrifício de Deus, provido por Deus, vem da parte de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguém pode dizer glória a Deus? Jesus está tendo um dos momentos mais importantes com os seus discípulos. No dia seguinte, ele estaria sendo julgado pelos judeus e pelos romanos. No dia seguinte, a nova aliança no seu sangue, para o perdão de pecados do mundo inteiro, seria oficialmente selado e ratificado por meio de cravos de aço romano numa cruz. Uma nova aliança, um novo acordo entre Deus e toda a rebelde raça humana estava sendo estabelecido para todas as nações, não só para uma nação, para todas as gerações. Esse acordo foi o grande acordo final, um acordo eterno, aquele que cumpriria a promessa que Deus tinha feito a Abraão e substituiria a aliança que Deus tinha com Israel. Uma aliança incondicional. Não é eu faço se você fizer. Não, é ainda muito melhor. É uma aliança superior. Não era uma aliança nacional, era uma aliança pessoal. Deus e o homem. Não foi externa, foi interna. Não era física, mas era espiritual. Não era para os religiosos, mas era para os pecadores. Não era por um tempo, mas eterna. Não era eu só vou se você for, não. Eu farei, mesmo que você não faça. Não era com base no que você faz, mas com base no que Ele fez. E essa aliança estabelecia que o seu relacionamento vertical seria medido pela condição do seu relacionamento horizontal. Não era mais sobre salvar a sua vida, mas sobre entregar a sua vida. Era um pacto exclusivamente unilateral, que garantia uma cobertura ilimitada. André, mas essa nova aliança não tem termos e condições? Tem, mas não tem nada a ver com os termos e condições da antiga aliança. Tem uma parte que cabe a você. E se você fosse perguntar a João, Mateus, Marcos, Lucas, João que estava lá quando Jesus fez tudo isso. João que viu Jesus morrendo na cruz e todo o seu sofrimento. João que colocou os seus braços ao redor da mãe de Jesus e cuidou dela. João que olhou para um túmulo vazio e que na próxima manhã tomou café com Jesus na praia.
João que mais tarde iria entregar a sua vida, para que muitos soubessem que Deus fez algo maravilhoso pelo mundo. Se a gente perguntasse para João, Jesus entrega a sua vida dessa maneira, Ele é o sacrifício, Ele é o cordeiro, Ele morre. Como é que, se essa aliança é para mim, como é que eu posso fazer para entrar nesse tipo de aliança? Eu acho que João responderia: olha, a melhor maneira que eu posso falar isso para você é que todo o que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Que Ele está te convidando apenas para que você confie nele. O quê? Quer dizer que Ele faz tudo isso? Ele sofre, Ele morre, Ele é torturado, Ele paga com a própria vida, Ele vive uma vida exemplar, Ele nunca peca. Essa é a parte dele. O que eu tenho que fazer? Não muito. É unilateral, é incondicional, mas você precisa confiar nele. Se você fosse perguntar para Pedro, talvez fosse até mais simples a resposta. Talvez ele até diria: olha, ele levaria você ao primeiro dia quando Jesus olhou para ele, sorriu para ele e simplesmente disse: segue-me. Talvez seja mais simples do que você pensava. Nessa manhã eu queria muito colocar isso no seu coração. Nós não precisamos ser, ou melhor, nós temos que parar de ser a igreja de uma forma geral no mundo inteiro, que ainda acredita que Deus só pode nos aprovar, nos amar e nos aceitar se fizermos alguma coisa. Ele já te amou, Ele já te aprovou, Ele já te aceitou. Faça alguma coisa com isso. Que isso seja uma consequência natural de tanta bondade, tanto amor que foi derramado na sua vida. Quem sabe seja só isso que Deus está pedindo de você hoje. Só. Mas eu vou acabar tendo que perder alguma coisa. Ele só te chamou para seguir. Esse é o convite da nova aliança. E quando você decidir segui-lo, com base, no que você viu, saiba que Ele vai dizer para você: sim, eu sei tudo sobre você, eu conheço a sua história inteira, eu sei tudo que você fez e sei tudo que você vai fazer, mas tudo isso está completamente coberto pela minha aliança ilimitada e incondicional. É tudo por minha conta e é tudo para você. É por minha conta e é para você. É para você, é para você, só para você, e é por minha conta. Então vem, segue-me. Nessa manhã nós vamos ratificar também a ceia do Senhor. Naquela noite Jesus deixou bem claro para os seus discípulos que Ele estava mudando tudo, estava substituindo tudo. Que Ele realmente estava cumprindo toda a antiga aliança. Você já parou para pensar nisso? Tudo que está escrito de Êxodo até Malaquias, na sua Bíblia, Ele não exige que você faça, porque Ele cumpriu perfeitamente. Na nova aliança, Ele pega toda a lei e todos os mandamentos e transforma em um só, para ficar bem simples. E não é tão simples assim. Jesus estava cumprindo, estava resolvendo a questão das leis e dos profetas. E Ele estava substituindo a antiga por uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Como eu disse a você, havia duas questões pendentes para Ele resolver. Então não falta semana que vem, quando a gente vai tratar da próxima. Nós vamos servir os elementos da ceia. E nessa oportunidade, quem sabe você vai tomar a melhor ceia da sua vida hoje, reconhecendo o que ela significa para você. Você lembra que eu falei para você que aquela sopa que eu tomei lá no aeroporto foi de graça para mim, mas teve um custo, teve um preço.
Quando alguém diz é por minha conta e é para você, não significa que não teve um preço a ser pago. Mas você não precisa pagar. Ele já pagou por você. Dê um sorriso para alguém e diga assim: é incondicional e é ilimitado. Amém?